Adrian Jones. Em nome de todo o nosso amor. Como um crime pode permanecer sem respostas, mesmo quando os assassinos continuam vivendo suas vidas normalmente? Essa foi a pergunta que atormentou investigadores no Texas por meses. Uma adolescente de 16 anos desapareceu. Não havia testemunhas, não havia suspeitos. Apenas uma família desesperada e uma investigação destinada ao fracasso. O nome dela era Adrian Jones. Ato 1. Um desaparecimento sem sinais. Adrian Jones era caloura, uma jovem adorável, e todos a conheciam na escola. Fazia parte do time de cross-country, tinha porte atlético e era muito atraente, chamando a atenção dos garotos. Era uma boa aluna e tirava excelentes notas. Era uma adolescente comum, conhecida por amigos e familiares como uma garota tranquila, educada, que não bebia e tinha muitos planos para o futuro. Também era a filha mais velha da família, e ela e a mãe se descreviam como melhores amigas. Gostava da companhia dos amigos, tinha um namorado e vivia a rotina típica de uma estudante do ensino médio. Em 3 de dezembro de 1995, a jovem saiu escondida de casa, em Mansfield, no Texas, após receber a ligação de um amigo. Nada indicava que aquela seria a última vez que sua família a veria com vida. Quando Adriane não voltou para casa, a preocupação tomou conta da família. As horas passaram, mas nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal. Os parentes acionaram a polícia e as buscas começaram imediatamente. Dias depois, a esperança deu lugar ao pior cenário possível. Após dias sem notícias, a polícia finalmente levou informações à família. O corpo de Adriane foi encontrado em uma região isolada. Ela havia sido morta com um dos lados do rosto esmagado, um tiro na testa e outro na lateral da boca. Mas havia outro problema. A cena praticamente não oferecia nenhuma pista que pudesse indicar quem havia cometido o assassinato. Os detetives entrevistaram familiares, amigos, colegas de escola e qualquer pessoa que pudesse ter tido contato com Adriane nos dias anteriores ao desaparecimento. Cada depoimento parecia levar a um beco sem saída. Nenhum motivo aparente, nenhum inimigo conhecido, nenhuma evidência apontava para um suspeito. Era como se o assassino tivesse simplesmente desaparecido depois de puxar o gatilho. Ato 2. O silêncio que grita. Depois de muitos interrogatórios, um jovem foi preso. Ele permaneceu detido por mais de um mês, mas, por falta de provas e após passar por um teste de polígrafo, acabou sendo liberado e descartado pela investigação. Enquanto isso, a cidade começava a conviver com o medo. Se alguém era capaz de matar uma adolescente de forma tão fria e desaparecer sem deixar rastros, quem seria a próxima vítima? Essa dúvida aumentava a pressão sobre os investigadores, mas, apesar do esforço, o caso esfriou rapidamente. Sem provas concretas, a investigação entrou em um impasse. Os meses passaram. O assassinato de Adrian Jones parecia destinado a se tornar mais um daqueles casos arquivados que jamais encontrariam respostas. Mas, sem que a polícia soubesse, 2 pessoas carregavam um segredo capaz de mudar completamente a investigação. Um segredo que não seria revelado por uma prova científica, nem por uma testemunha, muito menos por um erro dos investigadores. A verdade começaria a aparecer da forma mais improvável possível, durante uma simples brincadeira de verdade ou consequência. Análise comportamental. Quando uma investigação fica meses sem produzir uma única pista concreta, os investigadores entram no que chamam de caso frio. Nessa fase, o trabalho muda completamente. Em vez de procurar novas evidências no local do crime, a equipe volta ao início, reanalisa depoimentos, revisa fotografias, confronta horários, reconstrói os últimos passos da vítima e tenta encontrar pequenas contradições que possam ter passado despercebidas. Em muitos casos, a solução não surge de uma grande descoberta, mas de um detalhe ignorado anteriormente, ou de uma informação aparentemente sem importância que passa a ganhar um novo significado.
Ato 3. A confissão que ninguém esperava. Diane Zamora e David Graham eram jovens, inteligentes e tinham um futuro aparentemente promissor. Diane sonhava em seguir carreira militar e havia conquistado uma vaga na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos. David também era cadete e compartilhavam o mesmo objetivo. Para quem os conhecia, eles formavam um casal exemplar. Mas, por trás daquela imagem perfeita, existia uma relação marcada por ciúmes, possessividade e obsessão. Meses antes da morte de Adrienne, David contou a Diane que havia tido relações sexuais com outra garota, alguns dias antes de os dois iniciarem o relacionamento sério. Essa garota era Adrienne Jones. Embora o envolvimento entre David e Adrienne tivesse sido breve, Diane nunca conseguiu aceitar a ideia de que outra mulher tivesse feito parte da vida do namorado. Segundo a investigação, aquela informação se transformou em uma obsessão. De acordo com a acusação apresentada no julgamento, Diane pressionou David para que resolvesse definitivamente aquela situação. A solução encontrada pelos dois foi brutal. David marcou um encontro com Adrienne. Ela acreditava que estava apenas saindo com alguém que conhecia, sem desconfiar de que estava caminhando para uma emboscada. Durante meses, o plano pareceu perfeito. Nenhuma prova os ligava diretamente ao assassinato. Eles continuaram frequentando suas atividades normalmente, alimentando o sonho da carreira militar. A polícia permanecia sem respostas. Mas crimes como esse costumam deixar um peso impossível de carregar para sempre. E foi justamente esse peso que começou a destruir o silêncio. 9 meses após o assassinato, Diane participava de uma reunião com amigos. Em determinado momento, começou uma brincadeira de verdade ou consequência. O que deveria ser apenas um jogo inocente tomou um rumo inesperado. Durante a conversa, Diane revelou um segredo que jamais deveria ter saído de sua boca. Ela confessou que havia participado do assassinato de Adrienne Jones. A pessoa que ouviu aquela revelação ficou em choque. No início, parecia impossível acreditar, mas a história era detalhada demais para ser apenas uma invenção. Pouco tempo depois, aquela confissão chegou às autoridades. À medida que os depoimentos eram confrontados, as versões começaram a se encaixar. Os investigadores concluíram que o assassinato de Adrienne Jones não havia sido um impulso. Análise comportamental. Na psicologia criminal, o ciúme obsessivo pode distorcer completamente a percepção da realidade e fazer parte de um transtorno psicológico. A pessoa deixa de enxergar o outro como um indivíduo e passa a vê-lo como um obstáculo que precisa ser eliminado. Não é um sentimento passageiro, é uma necessidade de controle alimentada por insegurança, medo da rejeição e pela incapacidade de aceitar o passado ou até mesmo o presente. Os investigadores acreditam que esse padrão começou a dominar Diane e, com o tempo, a obsessão se transformou em violência. Diane Zamora e David Graham foram condenados por capital murder, a forma mais grave de homicídio prevista na legislação do Texas. A sentença foi severa. Ambos receberam prisão perpétua.